Esse cara teve que batalhar vários anos para construir uma empresa de sucesso, mas agora ele terá que enfrentar um dos piores desafios da sua vida, o casamento da sua filha. Fala galera, aqui é o Drake, e hoje no Resumindo Filmes iremos acompanhar O Pai da Noiva, um filme de comédia lançado em 2022, então partiu se inscrever e deixar o like, e agora bora pro vídeo. Esse cara nem imagina que a vida dele vai virar de ponta cabeça. Começamos com Guillermo Billy Herrera, contando sobre como ele fugiu de Cuba e foi para os Estados Unidos, onde trabalhou estacionando carros, e depois ele trampou como carpinteiro antes de entrar para a faculdade e cursar arquitetura. Lá foi onde ele conheceu a estudante de design de interiores Ingrid, com quem o Billy teve um casamento humilde num centro comunitário em Miami, que funcionava como salão de bingo. E todos os conhecidos do casal contribuíram com alguma coisa, como o bolo que foi doado por uma confeitaria local. O smoking usado pelo noivo tinha vindo do primo Júnior, e o tio Walter se apresentou com a sua banda cubana na ocasião. E o Walter e os seus companheiros ficaram tão empolgados em fazer uma apresentação que tiveram que ser expulsos de lá quando o dia amanheceu. Já o pai da noiva, apesar de aparentemente aprovar a união, não levava muita fé de que o Billy teria muito sucesso como arquiteto. Mesmo assim, a felicidade transbordava no jovem casal. Um tempo depois, eles tiveram a sua primeira filha, a Sofia, e o Billy prometeu que a sua garotinha nunca passaria pelas mesmas dificuldades que ele e a esposa. Por isso, ele trabalhou incansavelmente, construindo a sua própria casa e fundando a sua empresa de arquitetura. Nos dias atuais, o Billy e a Ingrid estão em uma consulta com um terapeuta, porque eles estavam enfrentando uma crise em seu casamento, justamente por conta do cara só viver trabalhando e nunca dar a atenção que a esposa merecia, mesmo que ele agora seja o dono de um escritório de arquitetura de muito sucesso em Miami. Por isso, a Ingrid reclama que o cara nunca fazia nada com ela, como ir à Grécia, por exemplo, e decide pôr um ponto final na relação deles, deixando combinado que eles iriam revelar aquilo para as filhas naquela mesma noite. E o Billy fica meio bolado, porque naquele dia a Sofia chegaria da sua faculdade que ficava em Nova York, mas ele não tem o que fazer. Em casa, o cara tenta argumentar com a Ingrid sobre como dar a notícia para as filhas, mas a mulher fica irredutível. É nessa hora que conhecemos a segunda filha do casal, que era uma designer de moda e não queria cursar faculdade como era o sonho do pai, e nem parava em nenhum emprego, dizendo que queria pular etapas e criar seu próprio negócio. Só que o Billy se recusava a ajudar, acreditando que o melhor era ela entrar na faculdade primeiro, mas a opinião dele é considerada antiquada pela Ingrid e pela mãe dela, a Titi. É aí que, na tentativa de intimidar a Ingrid e fazê-la desistir de contar sobre o divórcio, que o Billy tem a ideia de convidar a Titi para o jantar e também o seu primo Júnior e o tio Walter. Então, quando a Sofia enfim chega do aeroporto, o cara percebe que encher a casa de parentes mudou a opinião de Ingrid, e ela faz o marido se levantar e anunciar que queria fazer o comunicado. E aí é claro que ele dá um migué e finge que apenas queria fazer um brinde para as filhas. Depois é a vez da Sofia anunciar que também queria fazer um comunicado, surpreendendo a todos a contar que estava noiva e iria se mudar com o cara para o México. E para deixar a família toda ainda mais chocada, Sofia fala que foi ela quem propôs o casamento ao cara. Isso cai como uma bomba para o Billy, e enquanto os demais ficam felizes pela moça, ele sai e vai até uma praça jogar dominó. Sim, é isso mesmo, ele abandonou o jantar de família e foi jogar dominó com os coroas valendo grana. Tudo porque a filha dele falou que ia se casar. Depois disso, a Sofia vai atrás dele para levá-lo para casa, mas o Billy se recusa a ir, e ela entra no jogo do dominó também, ganhando dele e dos outros coroas aposentados, arrastando o cara de volta, enquanto ouve do pai que o noivo dela teria que pedir permissão a ele. Então, em uma noite, o Adam surge na porta da casa, com um bonsai estilo Karate Kid, enquanto em off fica combinado entre o Billy e a Ingrid que eles fingiriam que o casamento deles ia bem até a filha se casar. E o clima não fica muito bom entre o Billy e o futuro genro, que mesmo nervoso elogia a casa dos sogros, dizendo que lá era um lugar bastante aconchegante, parecido com um lar. E o Billy fica animado com isso, contando que tinha construído o lugar do zero. E aí a Ingrid solta um comentário sobre o marido e Adam estarem falando de coisas diferentes. Enquanto o Billy estava falando da beleza da construção, o genro estava falando do clima de lar que o local tinha. Depois, os quatro vão conversar sobre o futuro do novo casal, mas antes, o Adam conta sobre como surgiu o apelido carinhoso com o qual ele chamava Sofia, e todo mundo acha a história bastante divertida, menos o coroa, que fica sério, deixando geral sem graça. Aí o novo casal fala sobre os seus planos para o futuro, e a Ingrid logo de cara dá seu apoio para a filha, mas o Billy mostra um pouco de resistência, principalmente quando a Sofia e o Adam falam que iriam trabalhar como advogados em uma organização sem fins lucrativos. Isso faz o ricaço pensar que aquilo era muito pouco para a filha, mas a Sofia mostra que dinheiro não era importante, e mesmo relutante ele acaba aceitando. A moça ainda conta que eles se casariam no mês seguinte, porque dali a 2 meses o casal começaria o seu novo emprego, e dessa vez até a Ingrid acha que aquilo era rápido demais, porém ela e o Billy ficam sem ter o que fazer a não ser aceitar. E aí eles mudam de assunto, falando sobre a cerimônia de casamento, e o coroa se oferece para bancar tudo, já que era o pai da noiva, mas ele se empolga demais querendo fazer algo grande para cerca de 200 pessoas, e o casal diz que o plano deles era fazer uma cerimônia pequena para poucos convidados, por isso eles pagariam tudo. Então o debate prossegue por mais algum tempo, e o número de convidados fica em segundo plano, com o Billy insistindo em pagar por tudo, já que eles iriam trabalhar em uma ONG sem fins lucrativos. Assim o assunto é encerrado, e o Adam se prepara para ir embora junto de Sofia, e o Billy reclama daquilo porque era um cara bem à moda antiga, mas a Ingrid dá um balão nele e deixa a filha ir com o noivo. Mais tarde, o Billy reclama do futuro genro para a Ingrid, preocupado em ter que sustentar o casal por conta do trabalho deles.
deles. E a mulher apenas ignora ele e o faz ir dormir no sofá. Pela manhã, ele desperta com Sofia chegando em casa e tenta manter a farsa fingindo que estava trabalhando. E a moça manda ele se arrumar porque a cerimonialista estava chegando. Assim conhecemos Natalie Vance e seu assistente Kyler, que a Sofia tinha encontrado na internet. E segundo ela, eles eram grandes planejadores de casamento. Então, Natalie começa a expor suas ideias e cria um embate com o pensamento antiquado do Billy. Por exemplo, a Sofia queria um casamento a céu aberto, tipo em uma praia ou uma fazenda, enquanto o cara queria algo mais à moda antiga, com igreja e tudo mais. E as tretas não param por aí, porque o Billy não concorda com nada que a Natalie propõe, principalmente quando ela diz que teria uma apresentação de flamenco no casório, e flamenco era da Espanha e não de Cuba, levando o cara a concluir que a planejadora não sabia de nada sobre a sua cultura. Então ele praticamente ignora a mulher e as vontades da filha, mostrando a eles o salão de um hotel que ele tinha reformado, e na opinião dele seria o local ideal para celebrar o casamento. Lá ele expõe novamente a sua vontade de fazer um casamento grande, falando que convidaria alguns dos seus clientes e seus inúmeros primos, e a Sofia reclama pois não queria um monte de estranhos no seu casamento, e nem conhecia metade dos primos do pai. E aí o Billy fala que também não conhecia todos os primos, e aquela era uma grande oportunidade de juntar todo mundo, concluindo que no fim das contas, ele tinha a palavra final, porque estava pagando tudo, e ele deixa a filha dele ainda mais irritada. Nessa hora, a Natalie interrompe a discussão, falando que eles tinham que encontrar um meio termo para os dois ficarem satisfeitos. E na real, foi o Billy que se ofereceu para pagar pelo casamento. A Sofia e o Adam, desde o início, queriam fazer tudo por conta própria, e ele não deixou. Então nada a ver o ricaço agora querer decidir tudo só porque estava bancando. E mesmo se isso não tivesse acontecido, eu acho demais ele querer impor todas as suas vontades no casamento da filha, e simplesmente ignorar o que ela e o noivo querem. Afinal, o casamento é dos dois. Mas voltando ao filme, de lá a família vai escolher o vestido de noiva da Sofia, encontrando com Vanessa, a prima do Adam. E primeiro rola um climão, porque a Cora pensa que ela era uma vendedora, e depois que fica tudo esclarecido, rola um climinha de romance entre as duas garotas. A seguir, o Billy resolve dar uma de bonzinho, abrindo a carteira para a filha escolher o vestido que quisesse, mas nenhum agrada a ela, e a Sofia tem a ideia de deixar a Cora preparar tanto o vestido de noiva quanto o das damas de honra. E a princípio, a garota fica bem relutante, mas decidida a mostrar para o pai que era capaz de fazer aquilo, ela aceita o desafio, e então começa a trabalhar dia e noite nos modelos. Um tempo depois, o Billy está preparando uma recepção para os pais de Adam, enquanto assiste ao boxe na TV. E aí ele começa a falar com um genro sobre o seu trabalho na ONG, contando que aquilo não seria o suficiente para sustentar a Sofia, e por isso o arquiteto diz para o Adam não ter vergonha em pedir dinheiro para ele. Nessa hora, o Billy descobre que Adam não curtia esportes, pois quando era pequeno ele vivia indo assistir ao time de futebol do seu pai, e isso deixa o ricaço bastante pensativo. É aí que a Ingrid surge toda bonitona, e o Billy esquece um pouco do que o genro falou, elogiando a sua esposa, que fica agradecida por ele ter reparado, mostrando que ainda existia amor entre os dois. Então os pais do Adam enfim chegam, e descobrimos que o pai dele era um bilionário, dono não só de um time de futebol, como da maior cervejaria do México. E isso surpreende demais o Billy, que achava que o Adam não tinha onde cair morto, mas na verdade o pai dele era mais rico que o arquiteto. Assim conhecemos Hernan Castillo e a Julieta, a sua esposa muitos anos mais jovem. E o Billy inicialmente pensa que ela era a irmã do Adam, só que ele fica muito sem graça ao descobrir que não. E a Julieta carregava um pequeno bebezinho, que esse sim era o meu irmão do rapaz. Enquanto a Marcela, a mãe do Adam, enfim se apresenta. Já o Hernan era um coroa bem avançado, que dá uns beijos no Billy, e mostra que tinha feito uma tatuagem com a data de nascimento do bebê. E isso deixa o arquiteto nada à vontade, já que ele era do tipo antiquado. Depois eles se sentam todos para conversar e comer, e a Julieta revela que era alérgica ao camarão, além de demonstrar não se dar bem com a Marcela. E nesse bate-papo, o Hernan demonstra ter um pensamento muito parecido com o do Billy em relação ao casamento, querendo fazer algo grande, e ele até mesmo se oferece para ajudar a pagar pela festa. Mas o orgulho do arquiteto não deixa, principalmente depois da Sofia dar a ideia de se casar ali, e o Hernan falar que a casa era muito pequena. Então eles começam uma rápida discussão, onde fica combinado que o Billy iria pagar pelo casamento sozinho, e o Hernan faria uma festa de noivado no barquinho que ele tinha ancorado na marina. Só que esse barco era quase um Titanic. Tá bom, eu exagerei um pouco, mas o iate era grande pra caramba. E antes de chegarem no barco, a Ingrid e o Billy definem algumas regras de como fingiriam que ainda eram um casal, como por exemplo, segurar as mãos e dançar se necessário. E o cara até tenta colocar um beijo nessa encenação, mas é claro que a mulher rejeita aquilo. Ela fala que eles chegariam na festa e agiriam como um casal por algum tempo. Depois o Billy podia ignorá-la como sempre fazia, mostrando um grande ressentimento por isso. Já no barco, vemos que o Hernan organizou uma grande festa, com direito a um cantor porto-riquenho chamado Ozuna. E digamos que esse cara é bem famoso por aquelas bandas. E aí, enquanto o ricaço dança com a Ingrid, ele convida a mulher para usar o seu diploma de designer de interiores, para ajudá-la a reformar a sua nova cadeia de hotéis. E o tio Walter reclama com o Billy que a sua banda de coroas não ia tocar no casamento da Sofia, pois ela preferia um DJ. Nessa hora, a Natalie surge, mostrando que Hernan tinha feito várias alterações na lista de casamento, incluindo uma banda de mariachis, e aumentado o número de convidados para 1000 pessoas, e isso irrita bastante o arquiteto. Então ele vai espumando de raiva a reclamar com o cara, mas antes que tenha a chance, o Hernan leva todo mundo até uma ilha particular, onde tinha uma mansão que agora era dele, e o bilionário mexicano dá a ideia do casamento ser ali. Isso anima bastante a Sofia, mas o Billy fica ainda com mais raiva, disparando contra o Hernan as alterações que ele tinha feito na lista de casamento,
casamento e falando que não aprovava o Adam, chocando a todos. Ouvindo isso, é a vez de Sofia ficar bolada, dizendo para o pai que ela se casará com o Adam com ou sem a aprovação dele. À noite, o Billy está voltando para casa com a Ingrid, arrependido do que falou, quando a mulher recebe a ligação de um homem, e ele pensa que era o amante dela. Mas a verdade era o advogado que a Ingrid contratou para lidar com o divórcio, e isso deixa o Billy ainda mais deprê. No dia seguinte, a mulherada está toda reunida provando as roupas que a Cora estava fazendo, quando o Billy faz as pazes com a Sofia e encontra os desenhos da Cora, percebendo que a filha tinha talento. É então que ele vê a Ingrid com o vestido de noiva de anos atrás que as moças insistiram que ela vestisse, e fica sem palavras indo embora a seguir. À noite, o arquiteto vai até uma boate de strip curtir a despedida de solteiro do genro, e lá ele pede desculpas pelo que falou, dizendo que aprovava o casamento e desabafando sobre ele e a Ingrid estarem se separando, pedindo para o Adam manter segredo sobre aquilo. Em seguida, o Billy descobre que tinha sido a Sofia que quis ir para o México trabalhar na ONG, pois assim ela sentia que podia ajudar as milhares de pessoas que estavam presas na fronteira com os Estados Unidos, e não tiveram a mesma sorte do pai dela quando emigraram para lá. Isso acaba deixando ele surpreso e orgulhoso. Longe dali, as mulheres também estão comemorando a despedida de solteiro da Sofia, e descobrimos que a Marcela e a Julieta eram boas amigas. Elas só fingem brigar para enganar o Hernan, e o cara acreditar que as duas brigavam por ele. O que não faz muito sentido, a não ser que a meta dela seja inflar o ego do bilionário. Já a Sofia vê que a irmã estava enchendo a cara, e dá uma bronca nela porque os vestidos ainda não estavam prontos, e o casamento era em uns 2 dias. E por isso ela não queria a caçula de ressaca no dia seguinte. E aí, isso deixa a Cora muito bolada, causando uma rápida discussão, que termina com ela indo embora da festa. No outro dia, a Sofia vê na TV que uma tempestade se aproximava, e pensa em adiar o casamento por não ter um bom pressentimento, mas ela é tranquilizada pelos pais e o noivo. Mais tarde, todos estão reunidos na mansão do Hernan para o ensaio de casamento, quando a Julieta revela estar com uma ressaca daquelas, porque tinha saído da boate às 2 da manhã, e a Titi dá algo para ela cheirar que faz a dor de cabeça sumir na hora, surpreendendo a jovem, revelando que saiu da boate depois dela, por volta das 6 horas daquela manhã. E a velhinha é braba, hein? Eu conheço muita gente que não aguenta uma noitada dessa, inclusive eu. Já a Cora está naquela correria frenética, se desdobrando entre o ensaio para o casamento e a confecção dos vestidos, enquanto a Marcela e os demais mexicanos enterram facas perto do altar, para afastar a tempestade. E galera, enterrar facas para afastar a chuva é uma prática tradicional em algumas regiões do México, especialmente em áreas rurais e comunidades indígenas. A crença por trás disso diz que enterrar as facas com a ponta para baixo pode ajudar a cortar as nuvens e evitar a chuva, proporcionando um tempo mais seco. Mas voltando ao filme, toda essa correria deixa a Cora esgotada, e ela vai se deitar um pouco embaixo das cobertas. Só que é justamente nesse quarto que o Billy resolve desabafar com seu primo Júnior. Ele fala que estava prestes a se divorciar da Ingrid, e a Cora ouve tudo, correndo para fora e fazendo o maior escândalo ao cobrar explicações da mãe, revelando aquilo para a Sofia e os demais convidados. Aí a Sofia fica muito chocada com a revelação, porque ela considerava seus pais como um exemplo de casal feliz, e a Titi tenta contornar a situação, pedindo para a filha não se divorciar, porque ela não se separou do marido nem quando descobriu que ele tinha uma outra família. E essa revelação deixa todo mundo ainda mais chocado, mas apesar dessa bomba, ninguém dá muita atenção a isso, voltando o foco para a Billy e a Ingrid. E tudo piora ainda mais quando a Sofia descobre que o noivo sabia do divórcio dos pais dela e não contou nada, por isso a moça foge dali. Mais tarde, o Billy vai procurar pela filha, passando para ver se ela estava jogando dominó com os coroas, mas ele vê que não, encontrando a moça tomando uma em um bar. Lá o cara desabafa com a jovem sobre o divórcio, dizendo que tinha deixado de ser o parceiro que a Ingrid merecia, e a Sofia fala que só ouvia coisas ruins sobre o casamento, e os pais eram justamente a sua esperança de que aquilo pudesse dar certo. Depois ela incentiva o pai a insistir, pois ele era um bom homem, que apenas ficava se escondendo atrás daquela casca de velhaco. Então eles fazem as pazes e retornam para casa. De madrugada, o Billy está sonhando com uma noite de tempestade, onde as pequenas Cora e Sofia correm para a cama dos pais em busca de segurança, quando o cara é despertado pelos gritos da Ingrid, porque uma das janelas tinha emperrado, e a tempestade que caía lá fora estava molhando tudo dentro do quarto. E aí essa gritaria acorda as garotas, que vão até o quarto dos pais ver o que estava acontecendo, e acabam se jogando na cama deles, pedindo para o Billy ficar ali como nos velhos tempos. Pela manhã, o grande dia enfim chegou, e vemos que a tempestade tinha causado um grande estrago, derrubando a ponte que ligava o continente à ilha do Hernan. Por isso eles não conseguem atravessar até o local do casamento. Isso deixa a Sofia bastante desesperada, mas o Billy diz que iria resolver aquilo, ligando para o hotel, para fazer a cerimônia de casamento lá. Só que ele desiste da ideia, porque não era isso que a filha gostaria de fazer, e propõe que ela case na sua casa. Inicialmente todo mundo fica sem entender como aquilo podia dar certo, já que as comidas e tudo mais tinha sido destruído na tempestade. E a Natalie é a mais desesperada de todas, porque aquela era a sua grande chance. Nessa hora descobrimos que ela nunca tinha feito um casamento antes, e que a mulher era uma verdadeira fraude, mas o Billy incentiva ela a continuar com a organização, porque a Natalie estava mandando bem apesar dos problemas. E então todos ajudam a organizadora correndo para arrumarem as coisas, e irem ao mercado comprar um bolo e guloseimas, para o pessoal preparar para os convidados comerem. Assim no entardecer tudo está pronto, e a noiva se prepara para subir ao altar, quando a ombreira do seu vestido se solta, e a Cora acha melhor arrancar logo os dois lados de uma vez. Aí antes do Billy levar a filha até o futuro marido, ele decide que a Ingrid deveria ir junto com eles dois, emocionando bastante a esposa. Desse jeito, a Natalie conduz a cerimônia, realizando o grande desejo dos pombinhos,
juntos, mesmo em meio a tantas adversidades. Depois disso, os coroas amigos do tio Walter se apresentam no casamento junto com os mariachis contratados pelo Hernan. E enquanto o bilionário mexicano e o Billy fazem as pazes, a Cora está dançando com a prima do Adam, com quem tinha rolado um clima. Em seguida, o arquiteto faz um longo discurso sobre como ele se orgulhava da filha e sobre como a Ingrid tinha feito de tudo por aquela família, se desculpando por ser um velho cabeça dura e felicitando o novo casal. A seguir, o Billy vai até a Cora e diz que ajudaria ela com o seu novo negócio, deixando a garota muito feliz. E encerramos com ele dançando com a Ingrid e fazendo as pazes com ela, prometendo viajar para a Grécia como a mulher queria. Fala galera, o que vocês fariam no lugar do Billy? Me contem nos comentários. E se você quiser ver outros vídeos como esse, é só clicar em um desses que está aparecendo na tela. Muito obrigado por assistir e até o próximo.